Olá, vamos iniciar hoje mais uma live sobre doenças alérgicas e por uma questão técnica eu gostaria que vocês virassem o seu celular para ter uma melhor imagem e durante 20 minutos hoje vamos discutir um assunto muito importante, para alguns polêmico, mas para outros bastante esclarecedor. É exatamente o uso de vacinas entre aspas, porque na verdade não são vacinas, é um tratamento imunoterápico, onde se utiliza pequenas doses de alergênios, de substâncias alérgicas, para induzir uma imunomodulação, da qual as pessoas ficarão livres das doenças alérgicas correspondentes àquelas substâncias, da qual eles têm hipersensibilidade. Portanto, a imunoterapia é uma técnica, uma maneira de você tratar uma doença, mas ao mesmo tempo ela passa a ser também preventiva, à medida que ela evita que você venha a ter outras doenças alérgicas relacionadas àquela substância. Primeira coisa que a gente tem que discutir em imunoterapia e o uso de vacinas é que quando você tem uma doença alérgica, né, e vamos dar o exemplo da rinite alérgica, que é a mais frequente de todas. Quando você tem uma rinite, que é chamada classicamente uma rinite alérgica, você tem, logicamente, que primeiro saber se essa rinite é realmente alérgica. Lembre-se que existem rinites não alérgicas, né? Existem rinites que são provocadas por mudança de temperatura, são rinites também por hormônios, são rinites por irritantes químicos, são rinites por medicamentos. Existem muitas formas de rinite. Obviamente que a mais comum, a forma mais frequente é a rinite alérgica. Então, quando você vai ao médico, seja ele um clínico, seja ele um especialista, é o dever do médico saber que realmente essa rinite é alérgica. Isso eu estou falando, preparando vocês para indicar e tratar e utilizar a imunoterapia quando indicado. Para que você veja se a rinite realmente, se a doença é alérgica, a primeira coisa que você tem que saber logicamente, a história familiar, né? Se os pais são alérgicos, se tem algum parente alérgico, né? Isso é muito importante. E aí você vai ver os sintomas de alergia, o prurido, a chamada coceira no nariz, né? Se o indivíduo tem uma urticária, aquelas placas de urtiga que tem na sua pele, se ele tem crise de chiado, de hipersensibilidade, de asma, quando ele entra em contato com alguma substância alérgica. Então você vai ter a história clínica, obviamente. Então a gente tem que lembrar que a imunoterapia é uma das maneiras de se tratar um paciente. Se você sabe que o paciente ele é realmente um paciente alérgico, se você fez os testes alérgicos e ele realmente demonstrou a presença de reatividade, seja na pele, seja no sangue, então você, logicamente, que fez o seu diagnóstico. Mas eu quero lembrar que a primeira medida na rinite alérgica não é a imunoterapia. Não está correto você pegar um paciente com rinite alérgica e você imediatamente prescrever a vacina. Porque primeiro você tem que preparar o paciente para que ele possa fazer a imunoterapia. E essa preparação é uma preparação, digamos assim, preventiva, ambiental, a chamada higiene domiciliar, onde você vai orientar seu paciente que ele deverá evitar determinadas medidas, né, eventos que ocorrem dentro da sua casa que possam provocar essa reação. Por exemplo, colchão velho, travesseiro velho, ventilador, né? A casa quando não é forrada, quando tem muita poeira. Todas essas medidas têm que ser controladas antes de se fazer a indicação da imunoterapia. Então, essa é a maneira de você tratar e prevenir, é a chamada higiene domiciliar, que é muito importante. Embora as evidências, esses trabalhos que saem recentemente, pouco valorizam isso, mas a gente sabe que na prática eles funcionam. E para mim é uma das mais importantes. Perder tempo com o paciente, ou ganhar tempo com o paciente numa boa história clínica, e você dizer para o paciente, olha, você precisa ajeitar seu quarto de dormir,
você precisa trocar o colchão, o travesseiro, você precisa limpar esse ventilador com mais frequência, forrar o teto da sua casa. Essas medidas são muito importantes. E essas são as primeiras. A outra medida é o tratamento médico, tirar da crise. Você não pode deixar o paciente com rinite alérgica com sintomas. Então você vai tratar, obviamente, utilizando o antihistamínico, aquele que não dá sono, aquele mais moderno, e também o corticoide nasal, que hoje tem uma indicação praticamente universal nas formas moderadas e graves. Então o que acontece? Então o paciente, obviamente que vai receber o medicamento, ele tem que receber para sair da crise. O problema é que quando você utiliza apenas o tratamento clínico, medicamentoso, vamos dizer assim, o que acontece? O paciente, ele toma o medicamento, ele sai da crise, mas ele não cuidou da casa, ele não fez a higiene domiciliar, no outro mês, na outra semana, ele está com os mesmos sintomas. E aí, meu amigo, o negócio é complicado. O negócio realmente é complicado porque ele está, digamos assim, não está fazendo nada, ele está gastando dinheiro, está cada vez mais utilizando medicamentos que cada vez vão funcionar menos e não vai resolver seu problema. A terceira medida, feita as duas primeiras, não tendo melhora clínica, aí a imunoterapia ela é indicada. Então a imunoterapia, apesar de ser muito importante, há 105 anos que se faz imunoterapia no mundo, é uma técnica que realmente tem um nível de evidência muito alto, nível A, que quem sabe medicina baseada em evidência sabe que é o maior nível, e ele realmente que vai mudar a história natural da doença. O paciente vai, digamos assim, rearrumar seu sistema imunológico de tal maneira que vai responder diferente aos alergênios. E aí ele vai ficar livre dos sintomas por muito tempo. A imunoterapia, quando bem feita, ela tende a ter uma eficácia em torno de 7 anos. Até 7 anos, se você fizer bem feito, como deve ser feito, sem crises. Imagina uma pessoa asmática que faz imunoterapia durante 3 anos e fica 7 anos livre de hospital, livre de nebulização, livre de uma série de transtornos que a doença pode provocar, além do próprio risco de morte. Então, esse elemento é importante nesses primeiros momentos da nossa live. Eu queria mostrar para vocês e queria colocar na cabeça de vocês o seguinte: imunoterapia não é a primeira medida terapêutica nem preventiva das doenças alérgicas. Por quê? Porque ela tem que ter uma preparação, você tem que ter uma higiene domiciliar, você tem que controlar os alergênios da sua casa para que ele não interfira no tratamento imunoterápico. Ok? Então, é muito importante que a gente esteja realmente ligado nisso que eu estou falando. Bem, então imunoterapia e vacina. Doutor, olha, eu tenho asma desde que nasci, eu tenho 17 anos e agora eu estou com muita crise, mas quando eu era criança eu fiz umas vacinas. E quando o paciente fala que fez essas vacinas, na verdade, é o que nós chamamos de imunoterapia, que é o assunto da nossa aula de hoje. A imunoterapia, a gente desenvolve anticorpos protetores da classe IgG, que substitui os anticorpos alergênicos da classe IgE. Para que a gente faça a imunoterapia, é necessário que a gente tenha umas doenças alérgicas. A imunoterapia, portanto, é uma arma. Mas eu quero lembrar para vocês que essa imunoterapia da qual estamos falando, o uso dessas vacinas, que tem uma trajetória importante, essas vacinas, elas têm uma indicação muito restrita. Nem toda doença alérgica se trata com vacina. São poucas as doenças alérgicas, são poucas as doenças de hipersensibilidade que a gente praticamente utiliza vacinas. Então, a segunda parte, a gente vai dizer quais as doenças que a gente vai usar a imunoterapia. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu, que a imunoterapia
não é a primeira medida de tratamento ou de prevenção das doenças alérgicas. Segundo lugar, a imunoterapia, ela tem um uso restrito em algumas doenças alérgicas, mas tem uma elevada eficácia, com nível de evidência muito alto e com a resposta muito importante. Eu tenho desde 2011 um estudo, eu faço tratamento no município de Parnamirim, né? No tratamento que faço pelo SUS para asma brônquica e rinite alérgica, onde temos mais de 200 pacientes que terminaram o tratamento, e a gente vê o resultado maravilhoso em determinadas doenças. Mas digo a vocês que a imunoterapia não pode ser utilizada em todas as doenças alérgicas. O primeiro item é que as doenças alérgicas, elas são mediadas pela IgE. É o primeiro requisito para que a gente utilize as doenças alérgicas. E que doenças são essas? Então nós temos a primeira doença, é a rinite alérgica. Uma vez comprovado que o paciente tem rinite alérgica à poeira, ao ácaro, ao mofo, logicamente que o tratamento com a vacina, o imunoterápico que tem o antígeno do mofo, o antígeno da poeira e o antígeno do ácaro, vai ter um resultado muito bom. Agora, nem toda rinite alérgica merece também o tratamento com vacinas. Por exemplo, aquela menina que cria um cachorrinho e ela tem alergia ao pelo do cachorro. Então não adianta você tratar essa rinite alérgica com vacina, porque nós não temos vacina contra pelo de cachorro. A imunoterapia, ela é específica para a substância alérgica. E aqui é consagrada, são chamados aeroalergênos, poeira, ácaro e mofo. São esses três grupos de antígenos que a indicação da imunoterapia, ela é mandatória. Então, veja bem, essa colocação é que, primeiro, a rinite alérgica é uma das maiores indicações da imunoterapia, mas nem toda rinite alérgica tem indicação de imunoterapia. É preciso saber se a imunoterapia, aquela rinite alérgica, corresponde ao da vacina que você tem. A segunda doença é a asma brônquica. Essa aí, para mim, eu digo para vocês com toda sinceridade que é o que me faz ser feliz como médico. É tirar um paciente de asma com um tratamento com a imunoterapia e fazê-lo voltar ao seu convívio normal, à sua atividade normal. Geralmente jovens, adolescentes, crianças que fazem o tratamento e que têm um bom resultado. Mas volto a dizer, para que a imunoterapia seja indicada para a asma, é necessário que essa asma seja alérgica. E aí ainda é mais grave ainda é mais complexo do que a rinite. Porque na asma brônquica existe praticamente 100 tipos de asma, que a gente chama fenótipos de asma. E a grande maioria das asmas não são alérgicas, não são mediadas por IgE, não tem aquela célula chamada eosinófila permeando a resposta imune. São chamadas asmas neutrofílicas, aquelas asmas que são muito rebeldes ao tratamento. Essa asma não é do território do alergista. Esta asma não tem indicação de imunoterapia. Essa asma não se deve perder tempo com a imunoterapia. Então, os senhores observam que a imunoterapia, ela tem uma indicação muito restrita. Por isso que ela é o território restrito do especialista em alergologia. Então, fazer uma imunoterapia hoje não é só você pegar a vacina, prescrever e mandar o paciente tomar. Isso é muito grave, porque além da indicação, se não for uma indicação muito correta, corre o risco de o paciente ter acidentes sérios e além da falta da eficácia. Portanto, a asma brônquica, para mim, é uma das maiores vitórias da imunoterapia. A literatura médica mundial diz que a rinite alérgica, na maioria dos autores, na maioria dos pesquisadores, que o resultado na rinite alérgica é melhor do que o resultado na asma. Mas aqui, onde eu trabalho, o resultado na asma é bem melhor do que na rinite alérgica. Isso me faz também ainda ficar mais gratificado com a imunoterapia, porque eu sei que a asma é uma doença fatal, pode ser fatal, e a rinite não é. Uma outra indicação importante é a
alergia aos himenópteros, a alergia ao maribondo, abelha e formiga, que são elementos, que são insetos da mesma ordem, são himenópteros. E esses 3 insetos, a picada deles pode provocar reações graves e fatais. Em todos os guidelines, em todas as diretrizes do mundo, é indicação absoluta que toda pessoa que tem alergia à picada de maribondo, abelha e formiga, que faça imunoterapia. Por quê? Porque se eles forem expostos novamente a uma picada desses animais, eles poderão ter reações muito graves. Essa é uma indicação absoluta. Essa não tem que fazer higiene domiciliar, não tem que esperar medicamento. É uma das condições onde a imunoterapia deixa de ser a terceira medida e passa a ser a primeira medida. Gravem isso, hein, gente? Principalmente os alunos que estão estudando alergia agora, os alunos que estão estudando imunologia, os alunos que estão na agressão e defesa. Gravem bem isso. Então, a indicação absoluta de imunoterapia como primeira opção é exatamente na picada de himenópteros. Picada de mosquito, de muriçoca, essas não têm uma indicação muito forte, embora se utilizem vacinas para isso. A terceira indicação é a dermatite atópica, que é uma coisa recente. Eu observava, nesses 40 anos de experiência, eu observava que quando o paciente tinha rinite, tinha asma e tinha dermatite atópica, e eu usava a imunoterapia para tentar controlar a asma, a dermatite atópica melhorava. Isso eu já observava há muito tempo, mas nunca escrevi nada, não tinha muitos casos para descrever, e hoje a literatura diz que a dermatite atópica alérgica, porque também pode ser não alérgica, ela também responde bem à vacina. E essa vacina, como ela é feita? Vamos agora falar um pouquinho. O senhor está falando muito sobre imunoterapia e eu estou muito curioso porque eu quero saber como é que eu faço essa vacina. A vacina pode ser feita por 2 vias. A subcutânea, aqui debaixo do braço, debaixo da pele, desculpe, como se faz insulina, e sublingual, embaixo da língua, umas gotinhas, e o paciente fica um pouquinho sem engolir. São duas modalidades. A subcutânea é a clássica, a subcutânea é a mais usada, porque faz 105 anos que se faz, e a sublingual há 30 anos, 20 anos começou a se fazer no mundo. Eu uso mais a subcutânea, a maioria usa mais a subcutânea, mas a sublingual também tem uma eficácia muito boa. Agora, existem coisas que são importantes. 3 anos de tratamento. 3 anos. 3 anos. Então não pode ser menos. Quando você pensa 3 anos, no instante passa. 3 anos, onde você vai receber essas doses, que vão aumentando, mas vão espaçando mais, e vocês vão realmente ter o resultado. Os intervalos entre essas doses são 20 doses com intervalo semanal, 20 doses com intervalo quinzenal e 20 doses com intervalo mensal. Quando vocês fizerem a conta dessas 60 doses, vocês vão ver que vai durar mais ou menos 3 anos. Quando indicar essa vacina? Então, a gente vai fazer agora um resumo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que você não pode indicar uma imunoterapia sem um teste alérgico. Às vezes o paciente chega no meu consultório e diz, não, o médico lá passou uma vacina para mim. Nem teste ele fez. Isso não pode. Porque como é que você vai saber que ele é alérgico? Como é que você vai saber quais as substâncias que ele é alérgico? Se ele é alérgico ao pelo do cachorro e não é alérgico à poeira, você vai fazer a vacina? Então, não tem como a gente justificar uma imunoterapia num paciente realmente sem um teste alérgico. Esse teste alérgico pode ser feito no braço, o prick test, a puntura, que é o melhor, ou então pode ser dosado esses anticorpos específicos no sangue. Esses testes realmente eles são, digamos assim, mandatórios para que você indique a imunoterapia. Então, quando indicar isso? Primeiro, vamos agora fazer uma revisão para terminar essa nossa pequena exposição. Primeira coisa, imunoterapia não é a primeira opção, a não ser na alergia à picada de himenópteros, que é a primeira opção, você já indica a vacina. Segunda coisa, a imunoterapia não é feita em todos os tipos de alergia. Dermatite atópica, asma, rinite e as chamadas urticária também, às vezes, quando a urticária é alérgica, também você pode fazer.
E, logicamente, não a primeira medida, mas a terceira medida. Então, primeiro seria a higiene domiciliar, usar o medicamento, esperar se o paciente vai se livrar das crises e depois, então, começa a imunoterapia. Terceiro lugar, a imunoterapia, ela tem que ser feita 3 anos, prolongada, persistente. E durante esse tempo todinho você vai ter que fazer sua higiene domiciliar. Com esse tempo todinho você vai rastrear suas drogas. Você vai ver que você vai diminuindo as drogas que precisa tomar. Daqui a pouco você não toma mais medicamentos. Daqui a pouco você já está praticamente imunomodulado. Portanto, meus amigos, a imunoterapia, ela é realmente uma medida muito importante. E sem ela, o alergista não é alergista, não é alergologista. Sem essa arma que nós temos para reverter a história natural dessas doenças, tirar os pacientes desse sofrimento de ficar usando medicamento, corticoide o tempo todo, antihistamínicos, que dependendo do tipo de antihistamínicos pode afetar a parte cognitiva do paciente, da criança principalmente. E a maioria dos pacientes da minha experiência, normalmente são crianças, né? Porque a alergia é mais comum na infância. Às vezes pergunta assim, o senhor é alergologista? O senhor atende crianças? Ora, a criança eu acho que 60% a 70% das doenças alérgicas ocorrem em crianças. Portanto, meus amigos, assim, eu gostaria de ainda agora responder algumas perguntas. A pergunta de Aline, por que 3 anos? Uma boa pergunta. Por que 3 anos? E aí ela pergunta e eu respondo, por que 3 anos? Porque 3 anos foi o tempo que durante 105 anos de pesquisa se fez que haveria uma diferença significativa entre os pacientes tratados e os pacientes não tratados. Então, são estudos científicos controlados que mostraram a eficácia da vacina em menos de 3 anos. Abaixo de 3 anos, você corre o risco de ter um tratamento incompleto. E, às vezes, você precisa fazer mais de 3 anos. Porque se o paciente 3 anos, você faz 3 anos, para. E daqui a pouco, a maioria com 7 anos fica sem crise. Mas vamos supor que no 4º ano, a crise volta. Que nem todo mundo responde igual. Que a medicina não é matemática. A medicina, depende do seu fenótipo. Se eu disse que tem 100 fenótipos de asma, imagine 100 pessoas respondendo diferente. Um vai responder mais, outro vai responder menos, outro não vai responder. E aqui não responder, obviamente, você vai precisar fazer mais tempo. 3 anos é o limite. É o limite da ciência, é o que a medicina diz na sua experiência. Portanto, minha cara Aline, 3 anos, porque a ciência diz que são 3 anos. Eu não posso fazer 2 para agradar o paciente, nenhum para ser mais bonzinho, porque eu sei muito bem que eu não vou ter o resultado. Eu não posso fazer uma pessoa investir 3 anos no tratamento para depois não ter resultado. Eu acho que a Aline, que deve ser até médica ou aluna, não vai correr o risco de passar um tratamento de 3 anos se ela não tem uma garantia de que vai realmente responder. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, mas parece que ninguém respondeu nada. Entendeu? A relação do animal com a alergia, né? Então, isso é muito importante, porque o animal de estimação, o gato, o cão, por exemplo, eles são muito... nós temos muita afetividade com os animais. Quem cria animal sabe que eles são como se fossem seres humanos. E eu já tive, muitas vezes, de fazer digamos assim, um problema familiar por causa de alergia a pelo de animal. Né? Então, por exemplo, nós não temos ainda vacina para pelo de cão, para pelo de gato. Né? Eu me lembro quando eu ainda ensinava em cursinho, ainda há muito tempo atrás, que fizeram um gato transgênico lá na França, que onde o gato ele foi modificado geneticamente, ele não produzia a proteína da alergia, um gato antialérgico, por exemplo. Mas isso são coisas, né, até pitorescas da pesquisa e não tem aplicabilidade clínica. Então, alergia a pelo de animal é tirar o animal, evitar o contato com o animal. Evitar que o animal entre em casa, por exemplo, que o animal circule na casa, porque o pelo dele vai.
O gato, por exemplo, é a saliva do gato, a proteína da saliva, porque o gato lambe o pelo e o pelo fica com essa proteína na sua superfície. Portanto, o pelo realmente é importante. E não é raro não, gente, não é raro não. Às vezes você tem um paciente alérgico só a pelo de animal. Mas o mais frequente é alergia ao ácaro. Aqui nós temos 3 ácaros, a Blomia tropicalis, o Dermatofagoides pteronicis e o Dermatofagoides farini. Essa Blomia tropicalis ela é tipicamente nordestina, é um ácaro regional dos colchões, dos travesseiros, extremamente poderoso para produzir doenças alérgicas. O tratamento para evitar esses ácaros, logicamente, que vai ser a vacina. Parece que agora o pessoal acordou. Então, quem tem alergia à picada deve começar logo com a imunoterapia? Sim. E recentemente em São Paulo nós fizemos um curso sobre imunizações, sobre imunoterapia, e estão fazendo um tratamento mais rápido, a chamada indução, porque a imunoterapia ela tem 2 fases. Uma fase de indução e uma fase de manutenção. Então você vai aumentando a dose, a indução, e depois você mantém a mesma dose. Eu, por questão de segurança, eu faço uma indução lenta e uma manutenção mais curta. O pessoal mais eufórico, mais corajoso, faz uma indução rápida e uma manutenção mais longa. No caso da alergia à picada de maribondo, de abelha, a gente pode fazer uma indução mais rápida e uma manutenção mais lenta. Mas está indicado sim, em todos os casos, como primeira opção. Não tem. A não ser que você não vai se expor, que o maribondo não vai mais lhe picar, que as formigas não vão se encontrar mais com você. Mas se você tiver risco, se você tiver alguma profissão, se você viver em fazenda, obviamente que você teria que se vacinar. O meu filho tem 11 anos e ainda tem crise. Quero saber onde o senhor atende. Mas isso aí depois a gente vai, não é? Você pode procurar qualquer alergologista para fazer esse tratamento, ok? Deixa eu ver. Já fiz imunoterapia, após 1 ano e meio, todos os meus aumentaram drasticamente. O que fazer? Bem, Jones, se você fez imunoterapia 1 ano e meio, você piorou, primeiro porque a imunoterapia foi mal indicada. No começo da aula eu falei que você tem imunoterapia que você vai piorar, porque o antígeno que você era alérgico não foi o antígeno da vacina. Então, você começou mal, terminou mal. Então tem que começar bem. Por isso que eu uso muito pouca vacina. Eu acho que eu sou o alergologista do Brasil que usa menos vacina. Mas quando eu uso vacina, ela tem que funcionar, porque tem que ter bem indicada. Não pode ser feita de qualquer maneira. Paciente com rinite alérgica pode usar a imunoterapia como segunda opção, depois do controle ambiental? Pode. Quando eu falei no medicamento no meio, porque normalmente quando os pacientes vêm para a gente, eles vêm na crise. E a gente tem que desinflamar o brônquio dele, o nariz dele, ou a pele dele, a gente tem que tirar ele da crise. Então o medicamento é para tirar na crise. Mas se ele fez a higiene ambiental antes, a gente espera 2 meses para que ele limpou a casa, não tem mais alergênio, que ele melhore. Se ele não melhora, aí ele entra na imunoterapia. Pode ser segundo, sim, se você não considerar o medicamento. Eliane, meu filho fez o tratamento quando tinha 7 anos e nunca mais teve crises fortes. Só normal, esse tratamento é ótimo e eficaz. Então a Eliane aqui está dando um testemunho, do qual eu agradeço, não é? Que realmente fez e deu certo. Aqui a minha querida Adriana Valesca, que é minha querida ex-aluna, né, dermatologista famosa, pergunta: há indicações precisas na dermatite atópica? A dermatite atópica ela começou a ser colocada no rol das doenças que são sensíveis à imunoterapia há uns 5 anos atrás, né? E logicamente que não existe uma evidência muito forte ainda, mas já existe indicação. Principalmente porque o paciente atópico, aquele que tem rinite e asma, né, e dermatite atópica, e ele tem uma IgE muito alta, uma IgE de 1.000, de 1.500, por exemplo, se beneficiam com a imunoterapia.
Eu já tinha observado isso durante a minha experiência nesse tempo todo. Quando eu tratava a asma, o paciente tinha dermatite atópica, ele melhorava. Mas a dermatite atópica tem que ter cuidado, porque a dermatite atópica ela tem uma resposta imediata e uma resposta tardia. Então, você tem que avaliar em que fase da dermatite atópica o paciente se encontra. Aquelas formas muito graves, muito agressivas, obviamente que você não vai utilizar a imunoterapia. Ela tem uma indicação muito mais restrita do que na rinite e na asma. Bem, meus amigos, eu acho que eu já extrapolei 10 minutos, né? Eu disse que era 20 minutos, mas agora já são 30 minutos. Como eu não vou ser... A equipe técnica já está reclamando aqui. Eu quero agradecer a vocês esse momento de compartilhar a nossa experiência em alergologia e convidá-los, né, para nos acompanhar no YouTube. E esta pequena exposição estará no YouTube e vocês poderão lá se inscrever e assistir esta aula quando quiser.